Pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa primeira live aqui no canal do YouTube da Laleman. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós viemos aí com uma pauta aí que está sendo bastante importante, muito bem questionada aí pelos nossos produtores do Sul, né? E aí nós decidimos fazer essa live falando de como diminuir o impacto da seca na qualidade da silagem de milho. E para essa live de hoje, eu tenho a honra de estar presente aqui junto com meus amigos Matheus Castilho, Lucas Mari e Edson Pop. Bom dia, Matheus, bom dia, Lucas, bom dia, Pop. Obrigado aí pela presença de vocês aqui nessa nossa primeira live. Um tema bastante interessante e que muita gente está com dúvidas. O pessoal, só para comentar, o Pop ele teve um pequeno problema ali com a câmera dele, então ele só vai estar com a gente através de voz. Então eu queria iniciar, né, essa live passando primeiramente aí a palavra pro Pop, né, para ele fazer uma abordagem inicial, e também, Pop, comentar um pouco sobre aí a situação, né, o que realmente as propriedades aí do Sul elas estão enfrentando, né, e só para a gente contextualizar aí. Bom dia, Pop. Bom dia. Iniciando, eu quero dizer bom dia, Lucas Mari. Bom dia, Pop, Rafa. Bom dia, Mateus. Bom dia, Matheus Castilho. Bom dia, Pop. Bom dia, Rafa, Lucas e o pessoal aí que está nos escutando. Prazer estar aqui hoje. Amaral. Quando eu falo esses nomes, eu humildemente me coloco nesse quarteto que forma o departamento técnico da Laleman. Pessoas altamente gabaritadas e que estão o ano todo ao dispor dos produtores brasileiros para melhorar a qualidade da silagem, para diminuir as perdas na silagem. Porque nós não somos nenhuma empresa que se aventura a vender inoculantes. Nós estamos no mercado há mais de 100 anos, iniciando lá com levedura de pão, tal, há mais de 100 anos no Canadá. Então, não é uma aventura. Tudo que nós colocamos no mercado é exaustivamente testado. E essa equipe capacitada sempre pode acompanhá-los para que vocês tenham menores perdas. Na verdade, esse ano, quando nós falamos de perdas, até arrepia, porque nós não temos volumoso. É muito claro isso aí. Então, sempre a gente pensando no seguinte: vender o produto e fazer com que o nosso produtor, o nosso cliente, o produtor, tenha bons resultados. E junto a essa equipe, nós temos mais de 100 pessoas no campo, são altamente gabaritados. Nós temos pessoas que trabalham com a gente há 20, 25 anos, zootecnistas, agrônomos, veterinários. Isso é a Laleman. A Laleman é uma empresa comercial, mas com preocupação com o resultado final do cliente, porque isso é que nos mantém grande, isso que nos mantém fortes, a venda e o acompanhamento. Falando agora um pouco da situação que se apresenta em boa parte do Brasil, eu andei por Santa Catarina esses dias, tenho notícias dos amigos do Rio Grande do Sul, e realmente uma região que normalmente chove bem, Santa Catarina em especial, uma região que raramente falta chuva, esse ano a coisa está um pouco diferente. Talvez 40, 45 dias sem chuva, alguns lugares 30, 35 dias. E eu vou dizer que eu sou produtor no noroeste do Paraná. Isso aqui para a gente não é tão estranho assim. É comum de novembro para dezembro
nós termos 30, 40 dias de veranico. A cada 2, 3 anos acontece isso. O que nós temos que fazer é tentar aproveitar esse material da melhor maneira possível. O que nós temos que fazer é com que esse pouco que foi produzido não seja totalmente perdido. Porque agora nós já não estamos pensando mais em qualidade quando você vê esse tipo de situação. Você está pensando em guardar fibra. Isso aqui é o importante. Então, a nossa conversa de hoje com os especialistas da Lallemand vai abordar isso. Como muda um pouco a situação. Só para dizer uma coisa, normalmente a gente pede para cortar 30 a 35 centímetros de altura. Agora, se você vai cortar uma lavoura de 1 metro e pouco de altura, você não pode deixar 30 a 35 centímetros. Então, isso já vai fazer com que você, quando esteja trabalhando com a sua enfiladeira, você tenha alguns cuidados. Claro, quando você baixa o corte, você começa a carregar coisas estranhas para dentro do silo. Pedaços de madeira, alguma pedra, algo que está lá no chão, que a ensiladeira passaria livre quando você trabalha com 30 a 35 centímetros. Esse e outros casos a gente vai abordar nessa live. Nossos amigos estão muito bem capacitados para isso. Então, vamos conversar, algo bem aberto. Eu gostaria que vocês, de início, já começassem a mandar perguntas, porque nós vamos responder a todas. E uma live, vamos dizer, com conversa livre, aberto a todo mundo, para que os 4 possam opinar e que nós levemos uma pequena contribuição para os senhores nesse momento, eu diria, eu sou produtor e sei, nesse momento de angústia. É muito difícil você colocar R$3.000, R$3.500 num hectare de solo e você olhar e ver que não produziu. É dinheiro que sai do teu bolso e vai ter que sair de novo, porque muitas vezes tem que se comprar a forragem fora. Mas comprar a forragem fora onde? Com que qualidade? Então, nós estamos numa encruzilhada. E sempre as dificuldades, a pandemia nos mostrou isso, as dificuldades da vida, elas levam a um crescimento. Primeiro, a resiliência, que a pessoa aprende a tomar pancada, e as pancadas da vida são muito duras, e a se precaver, a se preparar, quando tiver oportunidade, ter gorduras para gastar nesses momentos difíceis. Rafael? Ok, Pop, perfeito, obrigado aí. Realmente é uma situação de calamidade. A gente nota, né, que produção de silagem, ela geralmente é tida para o ano ou para pelo menos grande parte desse ano, e o produtor ele já está vislumbrando o que vai acontecer lá na frente. Bom, e dentro desse contexto, eu queria pedir para o Matheus agora fazer um comentário com relação à colheita, né? Porque a gente fala assim, eu vou colher o milho, né? Esse milho, ele vai estar mais úmido ou ele vai estar mais seco? Qual seria as situações aí, Matheus? Oi, Rafael, novamente, bom dia. Bom dia aí aos colegas e aos participantes aí da live, né? Então, assim, Rafael, abordando um pouco esse assunto, né, a gente, diante de toda essa situação, eu acho que a planta que está em estresse, aí pela falta, né, estresse hídrico, ela é uma planta que engana muito a gente, né, então, às vezes ela tem um aspecto aí, folhas secas, uma aparência seca, mas a hora que você vai medir a umidade, ela não está tão seca quanto ela parece. Então, em alguns casos, ela parece seca e ela vai estar seca, em outros casos, ela tem uma aparência com muitas folhas mortas e, às vezes, tem uma retenção muito grande de umidade no caule. Então, pessoal,
E a gente observa isso no campo, né? Assim, acaba que a gente, meio que num momento desse, a gente perde um pouco aquela noção o calibre, né? O olhar técnico nosso, assim, fica meio incerto. Então, assim, a gente passa a desconhecer a planta numa situação dessa. Então, uma planta que aparenta estar seca pode não estar seca. E se nós não estivermos atentos a esse detalhe, é um detalhe que causa impacto muito importante aí no processo. Então, assim, que nem a gente conversa em momentos como esses aí, de situações adversas, acaba sendo meio que uma oportunidade, uma obrigação para a gente fazer coisas que até que nós nunca antes fizemos. E uma delas, que é a recomendação nossa, nesses casos, é tentar, né, ao máximo, monitorar a matéria seca. Não vamos mais tomar decisões pelos nossos olhos, porque a planta pode nos trazer informações diferentes do que ela está apresentando. Então, acho que a mensagem principal aí, já começando, né, Rafael e pessoal, vamos monitorar a matéria seca, né, dessa planta. É uma planta que vai ter mais porção vegetativa do que grãos, né? Provavelmente muitas dessas plantas nem conseguiram, nem vai ser uma silagem sem grãos, então já começa por aí. Então a gente começa a ficar meio inseguro quanto a essa questão de umidade aí, de teor de matéria seca, e é um fator que nem eu falei, esse teor de matéria seca e colher uma planta. Essa informação, vamos colocar assim, ela é muito valiosa para determinar as decisões que nós vamos fazer no momento da ensilagem. Então, é o ponto de partida para a gente começar a ter, vamos ter que compactar mais ou menos. Então, essas são as principais ideias. Então, vamos monitorar a matéria seca, seria a principal dela aí no começo de tudo isso. Perfeito, Matheus, obrigado. Realmente, eu acredito que existem dois grandes cenários, né? Uma é o produtor, ele antes do momento correto, ele vai colher essa lavoura, talvez pensando em volume, e aí ele vai colher com uma matéria seca mais baixa. Ou muitas das vezes ele vai esperar, eu vou esperar o grão encher um pouquinho mais de amido, e aí essa planta ela vai secar muito mais. Então são duas grandes... isso pode acontecer, né? Então, assim, é super importante a gente estar atento a isso. Qual vai ser a decisão do produtor, né? O que ele vai decidir com relação a isso, né? E monitorar a matéria seca é extremamente importante. Eu também queria passar para o Lucas aí, e ele falar um pouquinho aí dessa necessidade de determinação de matéria seca, se é uma análise muito complexa. Geralmente as propriedades elas não têm o hábito de fazer isso, e eu queria que o Lucas abordasse um pouco isso. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os presentes aí. O Matheus bem falou, né? Então, a ideia de imaginar, eu acho que essa planta tem X% de matéria seca, numa situação como essa é muito mais complicado. Nas situações normais, isso já é complicado, né? Porque a grande variedade de híbridos que nós temos, alguns com stay green, outros sem stay green adequado. Então, para fazer silagem, para ensilar, né, já é necessário fazer o monitoramento da matéria seca. Isso é primordial. Acabou essa ideia de nós acharmos que está no ponto ideal de colheita. A gente tem que saber qual é o ponto de colheita objetivo de cada uma das propriedades. Então, o monitoramento é necessário. Esse monitoramento passa por uma amostragem adequada dessas plantas no campo, né, uma picagem, e daí, Rafael, parte do que aqui a gente deve comentar também nas próximas apresentações, como monitorar esse teor de matéria seca no campo, que a gente está falando agora, e também na silagem fornecida posteriormente. Mas falando no campo, desse material que já está seco, isso pode ser feito por um aparelho que se chama Poster. Isso pode ser feito com a utilização de um micro-ondas convencional. Isso pode ser feito com o uso da air fryer.
então aquela fritadeira sem óleo, né, tem sido utilizada como maneira de monitoramento. Cada um é necessário fazer de uma forma, né, o Coaster é um aparelho já mais pronto, ele funciona já melhor assim em relação a isso é mantido em uma temperatura e um tempo até a pesagem constante dessa amostra. Condição semelhante passa para o uso da air fryer. O forno de micro-ondas é um pouco mais trabalhoso, mas é o mais comum a ser, qualquer pessoa tem um forno de micro-ondas em casa. Esse material é um material verde, o que também acaba trazendo uma certa menos risco, vamos dizer assim, com as esposas e tudo mais, né? Porque se for usar para fazer um monitoramento de silagens fermentadas dentro de um micro-ondas, talvez quem mande na casa não goste tanto. Mas um material mais verde, isso não tem perigo nenhum, tem uma metodologia. O professor Patrick descreveu essa metodologia no site deles lá, ensilagem.com.br, tem várias informações, e lá tem a metodologia do monitoramento do forno micro-ondas. E essa questão é bastante importante também para o que virá, né? Para o que será essa silagem. Né? Se é possível ainda ter algum enchimento de grãos, se os carboidratos ainda não vão ser complexados na forma de amido, então, ainda que essa forragem seja mais seca, pode ser que tenha concentrações de carboidratos solúveis relativamente elevados, e isso acarreta um risco de deterioração aeróbica posterior. Então, o monitoramento ele é necessário para entender até o que pode vir a ser esse material, né? Excelente, Lucas. Obrigado. Eu acho que a determinação da matéria seca ela é fundamental em todos os momentos, né, dentro do processo de fazer silagem, né? Nesse momento é ainda mais importante, né? A gente não sabe o que a gente vai estar colhendo, né? Nós não sabemos qual é o padrão de fermentação que vai ocorrer, porque dependendo, né, da quantidade de água, da quantidade de matéria seca, vai ser uma população de bactérias que por ali vai se desenvolver, né? E dentro aí desse contexto geral, né, pessoal, vocês que nos assistem, a minha fala aqui é mais um pouco para chamar a atenção de vocês da importância de silagem, né? Não apenas neste momento, que nem momento adverso, geralmente a gente fica mais preocupado. Eu tenho notado, nós temos recebido muito questionamento de o que fazer, de como proceder. Então a gente nota que nesses momentos a gente começa a dar mais valor. E acho que a gente lembrar que a silagem hoje, ela é um dos, eu diria que ele é principalmente para a produção de leite, é o item mais importante dentro de uma dieta, né? Porque realmente a gente arrisca, né? Geralmente a gente vai fazer silagem 1 ou 2 vezes no ano. Então nós temos aí né, um período curto para fazer a silagem, né, para fornecer ela para os animais ao longo aí de um período mais extenso. E a gente tem que lembrar que essa silagem, ela não é barata, né? Eu sempre falo que nós temos que olhar o silo como se fosse um indivíduo, porque dentro de um silo, debaixo de um monte debaixo de lona ali, nós temos aí uma quantidade grande de reais. Eu sempre gosto de comparar um silo como se fosse uma carteira cheia de dinheiro, né? E dependendo do tratamento que a gente vai fazer com ele, esse dinheiro ele pode permanecer ali ou ele pode evaporar, né? E esse momento agora, né, desse momento de silagem, que ela vai ter uma produtividade mais baixa, né, pelo efeito aí de todos esses efeitos negativos que a gente comentou até agora, essa silagem ela vai ficar mais cara,
né? Porque a produtividade ela vai ser mais baixa, mas o valor investido nela já foi feito, né? Então, assim, nós temos que realmente parar para pensar o que vai ser feito com essa silagem no tocante às estratégias de fornecimento dela. Mas, assim, eu sei que muito produtor depende desse alimento, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, vai ser um período crítico, nós vamos ter menos comida, nós vamos ter uma silagem que ela vai encarecer o custo da dieta, e ainda agregando isso, problemas aí em custo de outros ingredientes, né? Então, temos que olhar, temos que olhar nesse processo, porque agora eu vou passar a palavra para o Pop pelo seguinte fato. O processo de ensilar, apesar de uma silagem mais cara, mas nós vamos ter que conduzir ele da melhor forma possível. E como o Lucas e o Matheus já bem disse, né, a matéria seca ela vai ser super importante a gente conhecer ela para ver como que vai ser esse processo, né? E se for uma forragem mais úmida ou se for uma forragem mais seca, vai mudar, né, Pop, com relação ao processo de ensilagem, né? Tamanho de partícula, processamento, compactação, vedação, o que você poderia contribuir aí para a gente? Essa silagem, esse material no campo agora que a gente percebe, às vezes com as folhas secas, ele engana muito. O milho ele mantém a umidade, a maioria da umidade, no caule. E como é um material ainda no estágio vegetativo, ele tem muita água no caule. Então, nós vamos acabar nos deparando com uma situação a seguinte: você olha a lavoura, ela praticamente está seca. A hora que você começa a cortar, você vê que ela tem umidade proveniente do caule. E uma outra dificuldade, principalmente em dias de... Olha, pessoal, eu falo isso com bastante experiência, porque aqui eu já sofri bastante com isso, tá? E uma outra dificuldade em dias de bastante vento é que aquelas folhas secas vão ser abanadas, eu diria, como abanar café que fazia antigamente, elas são abanadas para fora. O que piora a situação, porque você vai ter praticamente, em muitos casos, só o caule. Você tem uma ensiladeira jogando para dentro da carreta ou do caminhão uma quantidade pequena de material, o que propicia com que o vento leve todas as folhas secas. Então, não é uma situação muito fácil. O que você tem que perceber bem é essa questão que foi colocado aí pelo Lucas da matéria seca. Você tem que levantar essa matéria seca e, a partir daí, você traçar a sua estratégia. Tamanho de partícula. Vocês sabem que quanto mais verde o material, maior as partículas. Você poderia trabalhar, em alguns casos, até com 2 centímetros, 2,5 centímetros. E vejam bem, 2,5 centímetros de muito caule e pouca folha. Se você tem um material, vamos dizer, que já murchou, que existe o caso também, de se você tiver quando eu falei do material acumulando umidade no caule, são materiais um pouco mais jovens. Se essa lavoura ficou mais tempo exposta a essa falta de chuva, normalmente ela começa a murchar. Quando ela murcha, aí você já tem que tirar a matéria seca, como foi dito, e preparar uma outra estratégia, que seria um corte pequeno. Trabalhar aí com 10 milímetros, não mais que isso. Porque o teu grande problema, diferente daquele material com bastante água no caule, já vai ser de compactação. Então, vejam bem, você dentro de uma mesma situação que é a seca, você pode ter material bastante úmido e material já murcho, que aí você teria que trabalhar com tamanho de corte diferente, estratégia de compactação diferente, e para que você tenha um resultado bom.
E esse processo de ensilagem, quando você pensa num material de 2,5 metros de altura ou mais, é uma estratégia. Quando você pensa num material que, às vezes, 1 metro e pouco, que você tem que colher, é outra. Como eu disse no início, você não vai deixar 35 centímetros de sobra no solo, porque você não tem material, você tem que colher tudo. Você já não está pensando muito, nesse caso, em qualidade, sim em ter fibra armazenada. Então, o tamanho médio de partículas, você teria que pensar, resumindo essa questão que eu falei, a partir de se tirar a matéria seca, então, materiais mais úmidos, abaixo aí de 30% de matéria seca, você teria que trabalhar com tamanho de partícula maior. Materiais mais secos, murchos, como eu disse, você teria que trabalhar com tamanho médio de partícula menor, por volta de 10 milímetros, 1 centímetro, isso aí. Depois o pessoal vai passar para vocês a questão dos inoculantes, o que usar em um e o que usar em outro. Quando nós falamos de processamento de grãos, claro que ele tem que ser levado em conta, mas também é evidente que nessa situação que nós nos encontramos, o grão é muito pouco. O grão praticamente inexiste, ou mal formado, metade dele formado, mas mesmo assim, teríamos que pensar em trabalhar bem esse grão, porque já que tem pouco, nós temos que cuidá-lo. Então, vejam bem a situação em que nós estamos, porque quando você tem uma seca, o que você tem? Você tem pouco material, pouca fibra, e além disso, 100 grãos de uma fibra de qualidade inferior à que normalmente vocês produzem. Então, realmente, hoje é pensar em não perder esses materiais. A compactação segue o padrão que sempre nós orientamos, que é você trabalhar com 40% de peso de trator compactando do que corta em 1 hora. Quando se trabalha com automotrizes em situações normais, é comum se trabalhar em 2 ou 3 silos para permitir essa compactação adequada. Agora, vocês vejam que essa situação dos 40% de máquina vai ficar mais fácil, porque, claro, que a quantidade cortada por hora ela vai ser menor também. É uma vantagem que ninguém queria ter, mas, enfim, vai acontecer. Então, bastante cuidado na compactação. E a vedação? Temos pouco e temos que cuidar. Então, de novo, o filme barreira de oxigênio, a Lallemand trabalha com side stop, todo o kit side stop, que eu acho maravilhoso, eu acho que tem que ser utilizado. O filme barreira de oxigênio não vai deixar que você perca esse material que você já tem pouco. Então, utilize o filme, faça a compactação correta, utilize uma lona ou a rede que nós também comercializamos cobrindo esse material, e você vai ter mais dias. Essa é uma fala que o Rafael sempre gosta de falar e que eu copiei dele agora, usurpei. Então, assim, quando você deixa de perder, você tem mais dias de trato com a mesma lavoura. Essas são palavras do Rafael que eu estou dizendo agora. E, nesse momento, é perfeito essa fala. Só acrescentando aí, Rafael e Pop, é o que você falou, né, Pop? Uma coisa interessante, assim, como essa forragem ela não vai acumular grão ou vai acumular pouco grão, a gente perde essa referência que é o grão, né, que normalmente é através do grão que a gente, já está chegando no ponto, já passou, então nós perdemos essa referência. É mais um ponto para enfatizar a necessidade de medida de matéria seca.
e outra é a facilidade de compactação de uma planta que tem uma maior proporção de grão na massa, né? Então essa planta ela se acomoda melhor, o grão ele é mais denso, então ele contribui, ele facilita, né, o processo de compactação. Então, que nem você falou, a compactação ela precisa ser olhada, e mesmo em condições ótimas, a gente já vê, em condições de lavouras boas, a gente já vê algumas falhas, né, em compactação, em vedação também. Então, nesse momento que que a planta já está mais difícil de ser ensilada, todas essas etapas, né, pessoal, elas têm que ser levadas em consideração com o maior cuidado possível, né? Então, assim, só acrescentando aí, porque eu acho que essas coisas vão ditar aí grande parte do sucesso no processo de armazenamento, de conservação, e nós não podemos perder muito, porque grande parte das perdas já ocorreram no campo. Agora temos que trabalhar buscando máximas eficiências aí, porque não tem espaço para muito perda maior aí nessa situação, né? Então, só enfatizando aí a necessidade de cuidados aí com o processo de ensilagem, que nem você Perfeito, bem Matheus, descreveu. muito obrigado. Ótimo, pessoal. Queria aproveitar e agradecer aí a nossa audiência, as pessoas aí que estão já fazendo algumas perguntas. Nós vamos colocar ela em pauta aqui logo mais na hora que a gente terminar aqui a nossa sequência. Podem fazendo perguntas aí que a gente, como o Pop bem mencionou, nós vamos responder todos. Queria também agradecer aí a presença aí dos amigos aí, do Luiz Einar, lá de Goiás, a doutora Solidete, nossa amiga lá de pós-graduação, várias pessoas aí nos acompanhando. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Audiência de peso, audiência de peso. Audiência de peso. Bom, pessoal, e aí, continuando um pouco nessa sequência, porque acho que o tema principal aqui é essa diversidade, né? Geralmente nós estamos falando de uma planta que ela foi estressada hidricamente, né? Vários acontecimentos negativos acontecem, estão acontecendo, e o Lucas poderia comentar para a gente um pouco com relação ao nitrato, né? Nitrato é um tema que ele é pouco explorado no Brasil, na minha opinião, mas ele eu acho que é um ponto importante para ser comentado, Lucas. O que você poderia comentar a respeito disso e também da produção de gases? Rafael, e a todos. Até acho que o Matheus seria uma pessoa para comentar mais sobre nitrato, já que ele é agrônomo, mas a questão no metabolismo do nitrogênio, né, essas plantas que sofrem déficit hídrico acabam tendo risco de acumular nitrato, né, a acumulação de nitrato em função desse estresse que a planta passou pelo momento da seca. Esse nitrato tende a acumular-se nas porções mais basais da planta, tá? E na situação que está ocorrendo, a ideia é aproveitamento de toda a massa, né? Aproveitamento maior, o Pop já falou, vai ter que diminuir a altura de corte, e na diminuição dessa altura de corte, há maior risco de colheita da porção onde o nitrato está acumulado. Muita gente fala na intoxicação por nitrato, mas na realidade isso tecnicamente não é correto. Quem intoxica potencialmente o animal é o nitrito, tá? É uma outra composição, um outro metabólito depois da conversão de nitrato em nitrito. Tá? E o que ocorre? Primeiro, isso é mais comum em áreas mais adubadas. Tá? Se não tem nitrogênio, se a adubação nitrogenada foi baixa, o acúmulo de nitrato nessa situação de estresse é menor do que numa situação de maior fertilização. Então, a conversão de nitrato em nitrito ocorre no organismo animal, e esse nitrito ele se liga à hemoglobina e dificulta aí o transporte de oxigênio.
tem uma dificuldade de troca gasosa do sangue arterial, né, que deveria trazer oxigênio, acaba levando a tremores nos animais, fraqueza. Então, todas a coloração sanguínea passa a ser mais escura, né? É o dito conversão da hemoglobina em metahemoglobina. Tá? Então, para o animal, o consumo de silagem com alto nitrato pode levar, inclusive, à morte. A situação é crítica, mas são os pontos que são factíveis de serem encontrados nessa situação de estresse. Assim, uma coisa importante é que, primeiro, o nitrato, o processo de fermentação diminui a concentração de nitrato dessa planta. Tá? Comparando o material verde e o material ensilado, há uma diminuição significativa. Então, não sei se é o caso de alguma região, mas o fornecimento de material picado verde é mais arriscado do que o fornecimento do material fermentado. E isso a gente está pensando, sobretudo, por exemplo, para sorgo. Se a pessoa plantou sorgo já nessa safra, e esse sorgo também sofreu déficit hídrico, e ao invés de ensilar ele quer pastejar, o risco é maior do que colher esse material, fermentar e fornecer para o animal. Tá? Então, o processo de fermentação diminui a concentração de nitrato. Aparentemente, a fermentação homolática também é efetiva nessa questão, é mais efetiva do que a heterolática nessa questão. Tá? Então, a gente vai comentar depois alguém vai comentar sobre a inoculação. Em algumas situações é necessário o Lactobacillus buchaneri, mas a fermentação homolática tende a diminuir também isso. Só que o problema, é que essa característica desse material seco também diminui a população epifítica. Tá? A população de bactérias que vem do campo, a população de bactérias láticas que está na planta. Então, essa conversão do nitrato no processo fermentativo pode ser diminuído em função de uma menor população. Por isso que a inoculação, nesses casos, ela também traz benefício. Tem um trabalho do professor Kang lá da Universidade de Delaware que demonstrou isso. Né? Uma diminuição comparativamente a plantas não estressadas, uma diminuição da população, e quando inoculado com bactérias, no caso que ele avaliou foi homoláticas, isso trouxe benefício. Em relação aos gases formados, também são gases produzidos durante o processo fermentativo e do metabolismo de nitrogênio, que também é a conversão da proteína em NO2, né? Esse NO2, ele também se liga à hemoglobina, e esses gases, eles tingem a silagem de uma coloração alaranjada, avermelhada, amarronzada, nas porções mais baixas do silo. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem silos torre, e nem os silos poço ou cisterna sendo utilizados mais, onde a circulação de ar é menor, mas nos Estados Unidos é comum a gente ver relato de casos até de pessoas que entram nesses silos e, pela dificuldade de circulação do ar, inalam esse gás NO2 e acabam desmaiando lá dentro. Tá? Também interfere no transporte de oxigênio pela hemoglobina. Tá? Nas situações nossas em silos trincheira ou silos de superfície, esse gás é rapidamente dissipado. Tá? Mas tem que tomar cuidado, evitar aí, a partir do momento da abertura do silo, esse gás se dissipa. Então,
são partes do metabolismo de nitrogênio que ocorrem, né? Tanto a formação do nitrato na planta, a possível intoxicação de nitrito nos animais e o risco de inalação de gás durante o processo de fermentação. Obrigado, Lucas. Extremamente importante seus comentários. Eu acho que é super válido. É um tema pouco falado, mas ele é de alto interesse nesse momento, né? Bom, pessoal, eu acho que dentro de todo esse contexto que a gente comentou, de tudo que foi elencado até agora, né? Eu acho que uma das coisas que nós temos que buscar é o entendimento, então, desse material que nós vamos estar colhendo, né? E aí, a partir do momento que eu conheci esse material, né, talvez pela matéria seca, esse vai ser, eu acho que o grande... Porque existe uma equação que foi desenvolvida em 1984 por um pesquisador, Wolford, e ele coloca que a capacidade de uma forragem de fermentar, ela é dita, né, ela é descrita com base em 3 fatores, né? O primeiro é matéria seca, né? Somado à matéria seca, né, ele tem uma relação também de carboidratos solúveis e poder tampão, né, sendo que essa relação é multiplicada por 8. Então, assim, dentro dessa equação que foi descrita, que eu acho que, para quem quer entender conservação de forragem, é a melhor equação hoje para a gente seguir, assim, e estudar ela um pouco mais a fundo, mas ela é bem simples de entender. A matéria seca é o que define, né, vamos dizer, é o grande divisor de águas, né, do que uma forragem vai fermentar ou não. Eu sempre comento isso. Se a gente falasse há 20 anos atrás que eu ia pegar milho seco, moer, colocar água e colocar num silo, ninguém falava que ia fermentar, mas fermenta, né? E o que acontece, né? A gente tem uma matéria seca que é alta nesse milho, que ele foi hidratado, né? Uma matéria seca aí de 65%, mas ele tem uma partícula pequena que dá contato e a fermentação acontece. Então, assim, vamos entender a nossa estrutura da nossa planta que ela está sendo colhida e, com base nisso, nós vamos começar a entender o que vai fazer. Por exemplo, como o Matheus disse, eu estou fazendo uma colheita de uma planta mais nova, né? Que, vamos supor, até tem um comentário aqui de uma pessoa, eu não vou lembrar o nome dela, mas, assim, às vezes a gente tira essa planta mais cedo, né, e já vamos plantar uma segunda cultura para tentar aproveitar. Então, assim, eu estou colhendo material muito úmido. Se eu estou colhendo um milho muito úmido, sem nada de grãos, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma ensilagem de um capim. Matéria seca extremamente baixa, eu vou ter problemas de fermentação de clostrídio. Então, assim, existe hoje uma especificação, depois eu vou pedir para o Matheus comentar um pouco isso, de qual bactéria nós vamos utilizar dentro dessa inoculação. Mas nós precisamos entender, antes disso, pessoal, esse material ele está muito úmido, tá? Por ele estar muito úmido e também com poucos grãos, a gente pode, talvez, querer aumentar a matéria seca, que é o que a gente faz com capins. Né, tem muita propriedade hoje que agrega algum ingrediente para elevar o teor de matéria seca e dá uma capacidade fermentativa melhor para essa silagem, né? Como também, né, algumas propriedades hoje que estão fazendo silagem que não tem participação de grãos, por exemplo, uma silagem de capim, eles estão inserindo um milho moído ou um sorgo moído, que ele vai participar energeticamente dentro da constituição dessa forragem. Uma polpa cítrica também. Uma polpa cítrica também, mas dentro também da questão desse amido que algumas propriedades inserem, né, eles se beneficiam da melhoria de digestibilidade, que é uma das coisas que a gente, vamos dizer assim, que o animal aproveita quando a gente faz uma silagem de milho, né, que ela está bem conservada. O grão, ele vai ter melhorias na digestibilidade, e isso para o animal é extremamente importante. É claro que a gente vai estar fazendo uma silagem super arriscada, falar assim, poxa, Rafael, mas eu vou colocar um sorgo moído, vai ficar mais caro ainda. Né? Assim, é claro que a gente tem que estar preparado para fazer uma silagem dessa, mas, de certa forma, isso aí é importante a gente estar pensando. E do outro lado, pessoal, quando eu estou colhendo uma forragem
que ela está muito seca, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou olhando o grão ali, o grão ainda nem formou. Daí a gente vai esperando o grão encher e essa planta vai secando muito. Eu vou ter problema de tamanho de partícula, eu vou estar com a matéria seca extremamente seca, e nós vamos ter um grande problema, né, ali na compactação, de ter uma silagem com uma densidade muito mais baixa, né? Por quê? Porque a porosidade vai estar maior, vai ter mais oxigênio. E é por isso que muitas das vezes daí a gente vai recomendar algumas bactérias específicas, né, que vão entrar para produzir ácido acético e para evitar que ocorra a deterioração dessa silagem. Então, assim, mais uma vez, o que eu queria elencar? A gente precisa pensar em capacidade de fermentação dessa silagem, conhecer essa matéria seca para ver qual é a estratégia, né? O que nós vamos fazer. E de antemão aqui, eu queria perguntar para o Matheus, para ele comentar um pouquinho, né, inoculantes de alta umidade. Matheus, o que seria a nossa recomendação? Oi, legal, Rafael. Acho que é uma pontuação importante, né? Isso é importante ser feito nesse momento, que nem eu falei, nós perdemos um pouco o calibre, o conhecimento dessa planta, a referência que é o grão, né? Ela se foi, não vai servir muito de referência. Então, uma vez que nós determinamos a matéria seca desse material e constatamos que idade um pouco maior, o que a gente pode pensar? E diante da situação da possibilidade ou do risco de ter uma concentração anormal ou alta aí de nitrato, então se eu estou nessa situação de alta umidade, de um risco de uma planta com nitrato, que eu vou ter que fazer um corte baixo dela, e podendo ter risco de acúmulo de nitrato, nessas situações a utilização aí de uma bactéria homolática, né, seria mais indicada, mais recomendada. Na nossa linha de produtos aí, a gente tem o CL como uma referência para vocês terem noção de um produto, né? Mas temos outras formulações, opções de bactérias homoláticas, e acaba ela sendo a melhor opção se eu estou diante dessa situação, tá, pessoal? Então, é preciso a gente entender a planta, todo esse cenário, esse contexto que a gente vem discutindo aqui, para a gente fazer decisões estratégicas, né? Tudo tem um porquê. Então, por que eu para a silagem? Mas qual que é o inoculante? Eu tenho uma planta úmida, uma planta que não acumulou grão, é uma planta de milho sem grão, que nem você colocou, é uma planta que talvez tenha as características parecidas com um capim, né? Um pânico aí, um peniceto. E nesses casos, nessa situação, a gente, né, repensa o uso do inoculante, fala, nessa estratégia, nessa solução, nessa condição, a solução mais indicada seria o uso de uma bactéria homolática, tá, pessoal? Então, essa seria a recomendação. E só acrescentando aqui mais uma coisa, talvez, pessoal, que pensando de forma estratégica, aí ponderar, cada caso é um caso, mas talvez o corte antecipado, né, dessa planta, aí vai do julgamento do produtor, da realidade, ele se justifique por uma questão estratégica para ele ter uma maior chance de aproveitamento de uma segunda safra. Então, de repente, se ele já está numa situação que a planta não vai responder às próximas chuvas, eu espero mais, não espero, talvez a decisão estratégica melhor a ser feita nesse caso seria antecipar a colheita dessa planta e pensar numa segunda safra, né, apostar numa boa condição para a segunda safra, e aí a gente recupera parte da perda que foi ocasionada na primeira safra, né. E, embora a gente está fazendo muito foco aí na região sul do país, a gente sabe que tem condições, essas mesmas condições também estão ocorrendo em outras partes do país, então vale a pena, embora a gente está direcionando o foco aí para algumas situações que estão ocorrendo mais graves na região sul, a gente tem relatos de que isso está ocorrendo em outras partes, então essa conversa aí é válida para todas essas regiões, só enfatizando aqui, né, essa observação que acho que é importante. Então fiquem atentos aí, pessoal, de outras regiões que eventualmente o milho pode estar numa situação dessa, né, a sua lavoura pode estar passando por uma situação dessa, e essas recomendações continuam sendo válidas, né, então não fique atento aí achando que é uma questão só do sul do país.
Correto. Então, era isso. Aproveitando aqui, o Lucas Gizzi, ele tá nos acompanhando aqui, ele fez uma pergunta que eu acredito que você já respondeu, ele colocou, pelo fato de estarmos trabalhando com um material sem ou poucos grãos, a indicação do uso de cepas homoláticas em detrimento das heteroláticas é vista como bons olhos. Então, nessa condição, acredito que sim, né, Matheus? Sim, a colocação dele faz sentido, né, Rafael? É uma planta um pouco diferente, né? Uma planta de milho, né? Pelo nome aí, porque às vezes nem a gente falou, às vezes ela se assemelha mais a uma gramínea, né? Alta proporção de fibra, pouca proporção de grão, né? Ou quase nada. Então, populações aí de bactérias homoláticas, né? Nessa planta, na superfície dessa planta está totalmente alterada, comprometida. O excesso de umidade pode privilegiar aí crescimento de clostrídio. E aí, né, acaba todas essas situações direciona mais para uma fermentação homolática mais do que por utilização de um Buchneri, se essa for a condição da lavoura que nós estamos trabalhando. Então, seria o caminho mais correto a seguir aí no meu ponto de vista. Ok, perfeito. Também aproveitei e coloquei aqui a pergunta do Maurício, que ele também é na mesma linha de raciocínio, até 30% de matéria seca. A estratégia de inoculação vai ser trabalhar com bactérias homoláticas aí, porque nós vamos ter o grande problema aí da umidade, né? E umidade está correlacionado com proliferação de Clostridium. Clostridium, apesar de ser uma bactéria que deixa uma silagem fedida, mas ele também é uma bactéria extremamente ineficiente que gera muita produção de gás. Então, isso assim, você eleva muito a perda, né? E mais uma vez, a ideia aqui é a gente reduzir ao máximo aí a redução de perdas, né? Lucas, aproveitando, já que nós estamos falando um pouquinho de bactéria, comenta um pouquinho para a gente no caso de uma bactéria heterolática em casos de matéria seca mais elevadas, qual seria o principal objetivo? Bom, Rafa, a ideia é o seguinte, assim como o Matheus falou da questão das bactérias homoláticas, né, em situações em que já houver algum grão, né, ou seja, que a deterioração aeróbica pode ser mais crítica. Eu comentei alguma coisa em relação a acúmulo de carboidratos solúveis em detrimento ao aumento de amido, né? Então, por alterar o metabolismo da planta, pode ser que tenha mais carboidratos solúveis nesse material e isso não ter sido ainda convertido em amido, né? Como carboidrato de reserva. Então, esses carboidratos solúveis, eles estão mais suscetíveis, por exemplo, à deterioração aeróbica também, posterior à fermentação, que eventualmente ocorrer, e a deterioração aeróbica, seja pela maior nível de ácido lático desse material, ou seja de carboidratos residuais ainda que não foram convertidos durante o processo fermentativo. Então, pode ter risco também de deterioração aeróbica. Pode ser um material mais seco, com dificuldade de compactação, como o Pop tinha comentado no início, né? O Matheus também comentou que de menor densidade em função de menor participação de grãos também nessa massa. Então, a deterioração aeróbica pode ser um risco, e daí a ideia do uso de bactérias heteroláticas traz consigo esse efeito de melhoria da estabilidade aeróbica pela maior produção de ácido acético e maior controle desses micro-organismos deterioradores, leveduras no primeiro momento e bactérias posteriormente, outras bactérias. Perfeito, obrigado, Lucas. Pop, tem uma pergunta aqui que eu vou passar lá para você. O Leocir, ele pergunta: tendo em vista a ocorrência de chuvas irregulares também na safrinha, o sorgo pode ser uma alternativa interessante por ser menos exigente em água? Seu som, ele tá mudo, viu, Pop? Bom dia, meu amigo Leocir. Obrigado pela pergunta. Eu acho que existem algumas opções que podem ser levadas em conta.
quando nós falamos de qualidade, quando nós falamos de capacidade fermentativa, para você alimentar rebanhos de alta produção, claro que nada supera o milho, nós não temos nada aqui que supera o milho. Mas a gente tem conversado muito, eu conversei contigo, inclusive, a questão das forragens alternativas. Quando a gente fala de forragens alternativas, algumas pessoas se arrepiam, porque sempre as forragens alternativas foram colocadas como a solução para tudo, e não é assim. Esse projeto que se tem aí no sul, de se colocar, por exemplo, 1 hectare por propriedade do capim-capiaçu, poderia ser de outros capins que produzem alta quantidade de massa. Numa situação dessa, eu acho que vocês teriam uma saída a um custo barato. E volto a dizer, você não continuaria produzindo a mesma coisa que com uma silagem de milho, mas você teria volumoso. Então, nós temos que pensar sempre assim. As coisas no Brasil, elas são vistas sempre de uma maneira muito radical. O capiaçu não presta porque não sei o quê, o sorgo boliviano não serve. Olha, sempre pensando na falta de volumoso, todos esses materiais, mesmo que com uma digestibilidade baixa, mesmo que com... Enfim, todo mundo sabe o que é você trabalhar com forragens tropicais, que se você corta ela cedo, ela tem muita água, se você corta tarde, ela tem muita fibra, a digestibilidade cai. Mas, enfim, seriam várias opções. E quanto à tua pergunta, basicamente, eu acho que sim, o sorgo seria uma opção interessante, e inclua aí também o milheto, que eu acho que poderia entrar bem na safrinha. Algumas regiões de vocês, talvez, o milheto já pega um pouco de frio no final de ciclo, poderia ter alguns problemas, mas o sorgo, sem dúvida, ele pode entrar. Entendam bem essa questão das forragens alternativas que eu coloquei, que não existe nenhuma forragem milagrosa que você pode, vamos dizer, substituir o milho e está tudo bem com grande produção de massa, mas num momento de falta, aquela questão que foi colocada por você, de você ter sempre uma reserva de uma forragem, mesmo que ela seja de uma qualidade inferior, eu acho muito interessante. Okay. Ô, Pop, aproveitando, a Daviane, ela faz uma pergunta aqui sobre a escolha do híbrido de milho. Vocês têm observado grandes diferenças nesses casos de estresse hídrico severo? O que você pode contribuir com? Posso. Como eu disse para vocês, eu estou no noroeste do Paraná e numa região, a minha propriedade aqui, ela tem de 16 a 20 de argila, então é bastante arenoso. É uma terra mista, areia grossa com areia fina. Então, assim, a gente já passou por várias situações. E depois, em off, por exemplo, se vocês quiserem, posso até dar alguma informação. Claro que eu não vou citar nome de híbridos aqui, marcas de híbridos. Eu acho que isso não seria muito correto da nossa parte. Mas sim, em anos, principalmente no final do ciclo da lavoura, eu percebi, porque por experimento a gente plantava 3 híbridos numa área minha, que não é grande, e nós percebemos claramente requeima menor em alguns materiais e não em outros, na mesma lavoura, no mesmo local. Se você me perguntar, essa diferença é muito grande? Diria, não é muito grande, mas que existe, existe. E só acrescentando também, né, Pop, às vezes mais diferença de híbrido, mas também condição de solo também, né, subsuperfície, fazer um tratamento para estimular a planta a explorar, né, desenvolvimento, crescimento de raízes em subsuperfície, abaixo de 20 centímetros, isso faz com que a planta explore um volume maior de solo
e ela fica mais tolerante também ao estresse. Então, é questão de cuidado do solo também, né, teor de alumínio, pH em uma camada abaixo aí de correções, né, de camadas de subsuperfície também pode ajudar a planta a tolerar mais ou a demorar mais para manifestar os sintomas de um déficit hídrico, né? Então, isso também são ferramentas, mas que tem que ser feito com planejamento lá atrás, né, no preparo do solo, correção do solo. Então, são cuidados que, embora deveriam fazer parte da rotina, né, da fazenda, às vezes a pessoa só vai se preocupar com isso nesse momento e é uma situação agora que a gente não tem muito o que fazer. E assim também é válido para as questões de processo de ensilagem, né? A gente sempre enfatiza isso. O processo tem que ser bem feito em todos os anos, mesmo em condições de lavouras, de boas lavouras, porque você tem muita coisa rica lá e você não quer perder. E agora também, não queremos perder o pouco que tem. Você pontuou muito bem aí a questão de outras opções, como foi a pergunta. A gente está no momento de garantir quantidade, é uma situação que às vezes vai ter que até abrir mão da qualidade da forragem e focar mais na quantidade. Às vezes vai ter fazenda que não vai nem conseguir garantir o fornecimento de uma quantidade mínima de silagem por cabeça, né? Vai comprometer isso, às vezes vai ter que diminuir rebanho para garantir isso. Então, a gente está numa situação de pensar em quantidade. Vai ser um ano difícil, sem dúvida, mas a estratégia, eu acho que nessa situação é mais primeiro pensar em garantir uma quantidade de silagem suficiente para o animal, e se isso daí for possível, daí nós vamos repensar na qualidade e trabalhar com opções né, proporcionem volumoso de melhor qualidade, mas acho que o foco também agora tem que ser opções que garantam uma quantidade, né, algumas plantas forrageiras que tolerem, né, o desafio hídrico e que garantam um volumoso, uma quantidade de tonelada ou de quilo por animal por dia suficiente para ele passar o ano, aí para que o produtor não tenha que se desfazer do rebanho, né, enfim, chegar nesse ponto. Né? Perfeito. Léo, só complementando essa fala, quando eu citei o capim-capiaçu, quando eu citei outras, foi numa conversa numa cooperativa, na Coopera 1, em Santa Catarina, me foi passado que existia esse plano do departamento técnico de colocar, como as propriedades são pequenas e sempre a dificuldade com o volumoso, mesmo em anos bons, ela acaba acontecendo, porque você tem pouca área de cultivo. Então, foi me colocado que eles estavam comprando muda, fazendo o viveiro para depois distribuir as mudas para os cooperados e formarem 1 hectare de capiaçu por propriedade. Então, em nenhum momento eles me disseram, não, nós vamos diminuir a silagem de milho, não é isso. Na verdade, o capiaçu, ele entraria como um autoprodutor de massa, né? Poderia de 2 a 3 cortes por ano, e garantir em anos ruins essa massa que pode não ser lá da mesma, claro que não é da mesma qualidade do milho e do sorgo, mas teria fibra para trabalhar. Então, assim, eu achei essa ideia muito, muito boa quando me foi passada e até parabenizei o pessoal, porque eu acho que você tem que usar cada forragem estrategicamente. Não é a melhor forragem, mas dentro de uma propriedade sempre você acha onde utilizar uma silagem. Existem categorias que exigem um pouco menos, novilhas, por exemplo, que você não quer que elas engordem muito, tal, você teria uma necessidade maior de proteína, aquilo que todo mundo sabe. Então, a falta é muito pior do que você ter um volumoso, mesmo que de qualidade baixa. Sem dúvida. Bom, pessoal, nós vamos seguir aqui para a última pergunta, que nós já estamos com o tempo estourado aí. O nosso objetivo é estar com vocês aí por 1 hora,
mas tem essa última pergunta aqui do pessoal dos Reis da Silagem, um pessoal que vem fazendo um trabalho muito bom aí no processo de prestação de serviços. E ele comenta aqui, né, bom dia, a matéria seca ideal para ensilar seria de 30% a 36%. E depois ele continua, se for, quantos dias o milho gastaria de 30 de matéria seca para chegar a 36? Bom, eu posso iniciar com um pouco de comentário aí, eu acho que essa variação de 30 a 36, ela não está errada, mas eu colocaria que o efeito máquina que está colhendo, ela influencia muito. Uma máquina, por exemplo, tracionada por um trator, ela entrar numa lavoura de 36, isso já começa a ser bastante complicado, apesar que aí você vai ter que redobrar as atenções aí com a questão de equipamentos, não é impossível, né? E às vezes com uma automotriz a gente consegue chegar até valores um pouco mais elevados aí. Agora, essa evolução do teor de matéria seca numa situação adversa, eu acho que essa é a pergunta aí de $1 milhão, né? Geralmente a gente tem como o material, ele se eleva 0,5% de matéria seca ao dia, mas eu acredito que condições adversas aí, isso pode ser muito mais rápido. Não sei se alguém de vocês gostaria de complementar. Rafael, eu tive uma situação há 3 anos atrás, aqui na minha propriedade, 3 ou 4 anos, que choveu praticamente 20 dias seguidos, choveu muito, então não era impossível você entrar na lavoura. E a gente medindo a matéria seca praticamente dia sim, dia não, né? Para ver. E ela não se alterava praticamente nesse período de chuva. Aí abriu o tempo e um sol muito quente de dezembro para janeiro. Praticamente o que ela deixou de evoluir em matéria seca nos 20 dias, em 4, 5 dias, ela evoluiu. Então, o 0,5% ao dia, perfeito dentro de condições normais. E você colocou muito bem aí, quando você tem períodos de chuva muito prolongados, a matéria seca se mantém, se altera pouco, mas ela vai evoluir rapidamente para aquele 0,5% ao dia quando limpa o tempo. Então, a tendência no final do ciclo é 0,5% ao dia. Só que a evolução dela depende muito de quantidade de água que ela tem. Perfeito, Pop. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos que estão presentes conosco até agora, mandar um grande abraço aí a todo mundo que interagiu com a gente, né? Não mencionei o nome de todos aqui, mas o nosso amigo Wellington Oliveira, lá de Uberlândia, grande amigo, também o Jorge lá de Goiás, a Késia, lá de Piracicaba. Obrigado aí, pessoal, por ter mandado aí a mensagem de vocês, eu fico muito feliz. Agradecer ao Pop, agradecer ao Lucas e ao Matheus, por a gente estar nessa primeira live, muita coisa nova está vindo aí, tem muita surpresa para quem está nos assistindo, a gente está preparando bastante coisa boa aí para vir. E eu queria passar a palavra aí para todos aí, para fazer o encerramento, Lucas, Matheus, e aí depois a gente pode também fazer o encerramento com o Pop. Bom, eu agradeço a todos por essa oportunidade, por estarem conosco e contem conosco aí para solucionar algumas questões, então fiquem à vontade de sempre nos procurarem. Agradeço a todos, que tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu também gostaria de agradecer a participação aí de todos, a atenção, e também, salientar, igual o Lucas falou, estamos à disposição para ajudar com alguma dúvida, casos específicos aí, se vocês estão em dúvida ou inseguros em quais decisões tomar, conte com a ajuda da nossa equipe aí, né? Estamos aí todos à disposição para ajudar a tomar a decisão mais assertiva, né, num momento aí de condições adversas. Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham sucesso aí na colheita das suas silagens, né, no final lá, tomara que
todos esses desafios sejam superados e a gente passe um ano tranquilo e que a atividade, a produção, a atividade da propriedade não seja afetado por essa condição de seca que estamos vivendo nesse momento. Então, um abraço e conte com a ajuda de nós. Amigos, muito obrigado por estarem conosco aí 1 hora, pelos nomes que o Rafael citou, uma audiência de peso, amigos nossos do Brasil inteiro. É sempre muito importante tê-los conosco. E este ano é um ano difícil e diferente. Pessoalmente, nós estamos vivendo muitos desafios. A situação que nós vivemos de pandemia mudou radicalmente nossa vida. E junto, agora, veio uma ausência de chuva no sul, em algumas partes do Brasil, que é um desafio muito grande de como sair disso aí. Eu gostaria de enfatizar a necessidade de não se perder nada de volumoso, o mínimo possível, porque no sul nós temos a falta, foi plantado e o material não se desenvolveu. Algumas regiões do Brasil ainda não plantaram a safra de milho, ou seja, a safrinha já foi também. Então, este é um ano especial, esse é o ano que você ser eficiente na conservação de silagem é fundamental. Às vezes, fundamental, em alguns casos, até para a sobrevivência no negócio. Então, amigos, estamos aí, falei no início do nosso quarteto de técnicos, estamos à disposição. A Lallemand é isso, a Lallemand vende, mas quer que seus produtos sejam bem aplicados e necessita que o produtor tenha resultados. Então, um ano bastante difícil, mas existia lá, falam que o menor livro do mundo, na primeira página, ele está escrito o seguinte: se a situação estiver muito boa na tua vida, cuidado, vai passar. E na segunda página estava escrito: se a situação está muito ruim, paciência, vai passar. Então, assim, nós que estamos acostumados a viver desafios, vamos passar por este também. E, no que depender da nossa equipe, da nossa empresa, estamos sempre à disposição. Meu grande agradecimento, um grande abraço e que Deus esteja na vida de todos e continue lhes abençoando. Muito bom, Pop. Obrigado, Pop, Lucas, Matheus. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a todos. Lembrar a vocês que, se caso vocês tiverem alguma dúvida que ela não foi respondida aqui, vocês podem entrar em contato nesse e-mail aí, ó, contato@lallemand.com. Esse e-mail vai chegar até nós e nós vamos responder vocês com o maior prazer. Não esquecer, né, de avisar do nosso canal do YouTube, que é o Lallemand Animal Nutrition. Nós já temos alguns materiais lá que a gente já produziu. Nós tivemos o Campus by Lallemand em outubro desse ano, que foi um evento online que teve muito sucesso, teve muita audiência, e lá nós temos nós 4 falando um pouquinho de cada tema específico aí que nós temos trabalhado com bastante foco. Também tem o nosso diretor Paulo Sueiro, fez uma palestra fantástica com relação à parte aí né, da gestão, né, da pessoa que vai iniciar o trabalho no agro. Então, é bem interessante, né? E também pedir para vocês seguir a Lallemand nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, né? E você encontra lá pelo @Lallemand Brasil. Você segue a gente, você acompanha o que a gente está fazendo por aí nesse Brasilzão afora. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui até agora, agradecer a fantástica audiência que nós tivemos e, em breve, a gente vai estar de volta aí com vocês, tá bom? Grande abraço a todos, tenham uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Abraço. Abraços a todos aí também.